Cara, eu não lembrava que era isso, tá? Porque, tipo assim, eu fiz o vídeo na época, mas eu não lembrava que era tão explícito. Cara, não cruze as pernas. Não cruze as pernas, não cruze os braços, não feche as pernas. Fique em silêncio. Cara, é muito bizarro, né? O João de Deus, o médium culpado e sentenciado por crimes sexuais, possuía uma cartilha de atendimento que, entre aspas, facilitava os abusos sexuais? Vamos dar uma olhada. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre um caso muito polêmico. Hoje vamos falar do caso João de Deus. Um caso que não é muito novo, ele já foi inclusive sentenciado, cumpre sua pena hoje em dia, em regime semiaberto, devido ao coronavírus, mas trata-se do médium, que era uma celebridade nacional e ficou polemicamente conhecido por ter sido acusado e sentenciado pela prática de crimes sexuais, dentre outras coisas, como por exemplo, porte ilegal de armas de fogo. Vamos abordar nesse vídeo uma cartilha de atendimento que era divulgada pelo local onde João de Deus atendia, chamada de Casa Dom Inácio de Loyola. Vale lembrar que isso em momento algum é uma afirmativa ou um link direto entre a Casa Dom Inácio de Loyola e o cultivo ou a estimulação de abusos sexuais. O que vamos apenas aqui é refletir sobre técnicas de análise de discurso, técnicas de linguística, para avaliar o potencial de correlação entre alguns termos utilizados nessa cartilha e o fato de João de Deus ter sido acusado e sentenciado por crimes sexuais. Será que, por exemplo, uma pessoa que lesse determinada carta, ouvisse determinadas instruções e entrasse numa sala com uma figura de autoridade, por meio de tudo aquilo que ela leu, ela poderia ter sido, entre aspas, induzida a se comportar como uma vítima perfeita para o abuso sexual? É sobre isso e muito mais que vamos falar hoje. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Trata-se então de uma figura muito conhecida no Brasil. João de Deus era um médium muito famoso, ele era praticamente uma celebridade, não só no mundo religioso, mas para além dele. A própria Oprah, né, que até o Nicolas gosta de brincar, né, que a Oprah tem uma quedinha por charlatões. Mas a própria Oprah já mencionou o João de Deus ali como uma figura de autoridade. A gente vai até entrar depois em... Leve, desse tamanho. Quase nada, né? Oprah não pode ver um golpista. Pois é. A Oprah tem essa questão aí. Mas enfim, ficou bem claro então que trata-se de um líder religioso muito famoso e que foi denunciado, julgado e sentenciado por crimes sexuais, né? Inúmeros crimes sexuais ali. Eu não sei por quantos ele foi realmente condenado, mas eu sei que não foi apenas um não, cara. Eu sei que foram ali... Bom, a matéria tá aqui para me ajudar. Mas enfim, isso que se trata o João de Deus. Agora eu acho que a gente pode começar a abordar umas camadas, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, na verdade eu queria mostrar, eu separei aqui, é o seguinte: vocês devem se lembrar, ou para quem não se lembra, para quem realmente não sabe, os atendimentos, as sessões do João de Deus, elas aconteciam na cidade de Abadiânia, na casa Dom Inácio de Loyola, que foi a casa que ele fundou. Ele teria dito que teria fundado ela, se eu não me engano, por uma ordem, enfim, parceria com o Chico Xavier. Eu sei que ele usou o nome de Chico Xavier em algum momento ali, e é muito bizarro, porque eu lembro que na época que saiu a matéria, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no site da casa Dom Inácio de Loyola as regras, porque a maioria, para não falar que 100% aqui, dos relatos de abuso eram durante as sessões de tratamento espiritual. E eu falei, poxa, será que existe algum critério, algum comando embutido na cartilha? Porque antes de você entrar na casa, ou você tem que ler lá quando você chega, né, no panfleto, ou você já vai para o lugar lendo o manual de atendimento da Casa Dom Inácio de Loyola. E eu separei essa parte no vídeo, eu quero mostrar para vocês, no vídeo que eu fiz 2 anos atrás do caso João de Deus. Eu separei aqui para mostrar para vocês. Então esse daqui foi o vídeo que eu fiz. Eu queria só trazer à tona a mensagem, a cartilha que tem lá quando você vai entrar na Casa do Inácio de Loyola, tá?
por João de Deus em 76 para realizar as suas curas espirituais, é interessante relatar algo. Entrei no site e pesquisei sobre a história, a fundação e outros dados sobre a casa. No site há uma seção explicando sobre as principais dúvidas de quem frequenta a casa e eles informam uma espécie de manual de regras sobre como se comportar dentro da casa Dom Inácio de Loyola. Como devo me portar ao visitar a casa? Estando em qualquer uma das salas da casa, lembre-se, o silêncio é uma prece. Não cruze os braços ou as pernas e mantenha os olhos fechados enquanto estiver sentado. Cara, eu não lembrava que era isso, tá? Porque, tipo assim, eu fiz o vídeo na época, mas eu não lembrava que era tão explícito. Cara, não cruze as pernas, não cruze as pernas, não cruze os braços, não feche as pernas, fique em silêncio. Cara, é muito bizarro, né? O Nicolas já falou isso várias vezes. Se é um neuromágico que vai passar 1 hora de aula de mágica pra filha do casal no quarto, é estranho. Mas se deixar a sua filha de 18 anos num quarto com o cara, o líder religioso, com os dizeres, não cruze as pernas, não feche os braços e fique em silêncio, aí não é estranho. Ô Victor, nesse documentário que nós vimos, tem um momento em que ele de fato manda todo mundo fechar o olho e tem vídeo ele metendo a mão em todo mundo com o olho fechado lá, orando, e ele vai apalpando todo mundo, mete a mão dentro da calça. Tem até um relato que ele já pulou no primeiro momento, depois quando abriu o olho falou que era ectoplasma. Mas enfim. Eu imagino alguém olhando e falando, ectoplasma? Que porra é essa? Ai não, caraca, velho, tentando manter a seriedade, mano. Vai colocar no chat aqui pro pessoal que sabe o que é ectoplasma. Vamos lá. Passou os caracteres. Beleza. Então, assim, o que eu consigo perceber nesse trecho aí que a gente viu do vídeo, né? Quando você coloca uma figura de autoridade, e isso a gente sempre fala, né? A figura de autoridade, ela acaba sendo vista como uma força muito mais indutiva do que qualquer outra mensagem. Se eu tô indo pro cinema, para um cinema X, e aí no cinema tá lá, não mexa no celular, não veja suas notificações, desliga o celular, tal. Isso é uma coisa. Agora, se eu tô indo assistir o The Fucking Batman, do Matt Reeves, num Kinoplex, numa cabine fechada da Warner, se os caras falarem, tira a roupa pra entrar no cinema, eu vou lá e eu vou falar, eu tiro a roupa, cara. Porque é uma figura de autoridade, e eu respeito a autoridade da Warner, mais ou menos, né? A Liga da Justiça aí deixou a desejar, mas enfim. É uma figura de autoridade. Por ser uma figura de autoridade, é muito mais fácil que o comando acabe sendo respondido, ou seja, eu acabe atendendo aquele comando. Imagina para uma menina de 18 anos. Vai ter um contexto emocional muito mais fragilizado, né? A gente está falando de um tratamento religioso. A pessoa que está bem, entre aspas, não vai se tratar religiosamente. Então imagina assim, uma menina de 18 anos, talvez não tenha uma estabilidade financeira muito bacana ainda, de repente está indo lá por alguma doença sua ou de um parental próximo, do pai, da mãe. Fora isso, essa pessoa já pesquisou sobre o João de Deus na internet porque ele tem uma capa do mágico muito grande, né? Ele já foi em vários programas de TV, várias figuras de autoridade já falaram sobre ele, então vários famosos já trataram com ele. Não vou entrar nem em questão de político, porque vários políticos famosos já se trataram com ele também. Personalidades da TV, como a própria Xuxa, se eu não me engano, já falou do João de Deus também. A Oprah falou do João de Deus. Enfim, quando você tem essa figura de autoridade levantada, você tem um cenário emocional fragilizado, você tem um momento de necessidade, o comando ela é muito mais facilmente aceita. Então, é muito curioso isso, porque qualquer pessoa em qualquer contexto, aqui eu tô tirando pela média, tá? Tô usando monitoramento de realidade. Mas qualquer pessoa, entre aspas, num contexto que alguém fala pra você, olha, entra naquela sala comigo, fica quieta, não fala nada, abre as pernas e não cruza os braços. Você vai falar, pô, peraí, amigo, isso é minimamente estranho, né? Agora, quando você tem todo um contexto montado de necessidade, de fragilização emocional, e a gente sabe que existe o chamado sequestro da amígdala, que é quando o emocional fala muito mais alto, tem um processamento emocional muito mais intenso, a razão acaba ficando suplantada. E aí você acaba, entre aspas, não é que, eu não estou dizendo, lembrando gente, a culpa nunca é da vítima, você consegue, entre aspas, entender, por exemplo, como que pode acontecer um abuso numa sessão espiritual. Porque tem muita gente que fala assim, mas como assim, cara? A menina entrava lá e era abusada e não falava nada. Mas aí você vê todo esse background, como a gente tá falando, a menina não vai falar nada mesmo, entendeu? Mas enfim, galera, na minha parte sobre os comentários daquela cartilha, né, do guia para você ser atendido na casa do Inácio de Loyola, eu acho que já tá mais do que feita. Como foi comentado, a expectativa, ela acaba tendo um efeito muito forte numa situação dessa, né? A pessoa cria uma expectativa muito grande e quando o cérebro tá num momento ali, entre aspas, de pânico, ele está sob uma sobrecarga, ele vai procurar comandos simples.
Então é por isso que as palavras elas são objetivas. Faça a sua parte, fecha os olhos, não fecha as pernas e abra os braços. Então numa dessas o cérebro tá, o que eu faço? O que eu faço? Abre a perna, fecha o olho, abre o braço, não se mexe, né? O Alberto pode até falar melhor do que eu, mas é muito curioso como esses comandos eles são bem objetivos, né? Não tem uma explicação, olha, não fecha os braços porque senão você vai travar a energia, que não vai canalizar e blá 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 blá. É uma cartilha muito bizarra, cara, muito bizarra mesmo. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!